Olá pessoal, eu sou o professor Wellington, eu dou a biologia e nós vamos dar uma passada aí com vocês nessas questões da minha parte, da biologia, né, nesse simulado do Enem. Então, em primeiro lugar, vocês aí no segundo ano, então estão na metade, né, já passaram o primeiro, falta o terceiro ainda e tal. Ou seja, mas já tem muita matéria, muito conteúdo que vocês já sabem, vocês já dominam. E uma coisa que você tem que prestar muita atenção é que normalmente as questões do Enem, no enunciado delas, você leia com atenção. Eu sei que então isso demanda um longo período de tempo tal na prova, mas você tem que ler com atenção, grifar o que é importante, porque muitas vezes a resposta está nesse texto, ou ajuda a te eliminar alguma alternativa ali que não é a correta. Ok? Então, sempre preste atenção nos gráficos, nos textos, nos desenhos, nas figuras. Elas sempre vão te dar algum embasamento para você responder a questão. Então, começando nessa primeira nossa aqui, falando de ovos do mosquito Aedes, o Aedes aegypti. Você sabe que esse mosquito Aedes aegypti, ele pode transmitir algumas viroses. Essas viroses podem ser dengue, zika, chikungunya, febre amarela. E esse Aedes aegypti, ele é urbano, ele vive nas cidades só. E ele pode ficar, esses ovos podem ficar 1 ano sem água. 1 ano. Por isso que é difícil. Sempre tem campanhas aí para evitar acumular água parada, onde ficam as larvas desse mosquito e tal. Mas se o mosquito deixa o ovo, a água seca ali. Fica na terra, fica num vaso esse ovo. Época de chuva, vem água ali. Depois de 1 ano ainda nascem as larvas. Basta apenas um contato com a umidade para que as larvas apareçam. Isso foi no governo anterior, né? O ministro da Saúde reforça o apelo para que as pessoas incluam as medidas de combate ao Aedes nas atividades cotidianas do Ano Novo. Isso foi o Ministério da Saúde convocando o cidadão, né, para que combata o mosquito e tal. O combate ao mosquito Aedes aegypti, então você vê que não é fácil. A fim de diminuir a transmissão da dengue, zika, chikungunya, para isso, o governo federal disponibiliza grande quantidade de recursos para cada unidade federativa, com base no número de municípios em que haverá o controle. Em laboratório, os biólogos buscam descobrir substâncias que podem ser utilizadas para esse fim. Para isso, estudam minuciosamente o desenvolvimento embrionário desses animais, que se inicia, claro, com a fecundação. E veja que normalmente quem transmite essas doenças transmitidas por mosquitos, quem transmite é só a fêmea, porque é a fêmea que se alimenta de sangue, é ela que é hematófaga. O macho dos mosquitos não, ele suga a seiva de plantas. Então isso é com as fêmeas. Formação de zigoto. Porque, normalmente, se você fala em combater essas viroses aqui, combater esse mosquito, você passar com o caminhão soltando fumaça ali, soltando inseticida, não funciona muita coisa, não. Por isso que é mais controle genético, de engenharia genética. E aí você começa com o zigoto. Para esses animais, a célula ovo formada apresenta como que é o ovo, o óvulo, no caso do inseto é do artrópode.
Então você tem os ovos oligolécitos, que são aqueles com pouco vitelo, como é o caso são animais que geralmente pegam os nutrientes da água, poríferos, quinidários, o mesmo o mamífero a gente pega na placenta, através da placenta, pegamos da mãe, são oligolécitos. Tem aqueles que têm um pouco mais de vitelo na parte de baixo, que é o polo vegetativo, e um pouco menos na parte de cima, que é o polo animal. Esses são os telolécitos incompletos. E já tem aqueles com muito vitelo, que tem vitelo ao redor do núcleo, é o centrolesto, que é o caso dos artrópodes, e aqueles que só dividem, tem no ovo inteiro, menos no disco germinativo. Que aí são aves, répteis, são esses que têm ovos com casca. Então, nesse caso, o óvulo tem bastante vitelo em volta do núcleo centrolesto. Então, esses ovos, pouco vitelo? Não. Muito vitelo na região central, caracterizando um ovo centrolestos, que sofrerá segmentação meroblástica superficial. Porque só a superfície é que não tem o vitelo, então é só a superfície que se divide. É isso. Resposta B de bola. Você viu isso na embriologia. Agora, veja, essa questão, nós temos aqui um resumo dos filos que nós estudamos na zoologia, né? E que caem nas provas de vestibulares, inclusive no Enem. Então você sabe que os animais tiveram uma única origem. Portanto, os animais formam um grupo monofilético. Os animais vieram, obviamente, quem tinha antes do animal, com célula eucariótica. Os protistas ou protoctistas, só que você sabe que o protoctista tem as algas, que não é o caso aqui, e tem os protozoários. Então os animais evoluíram a partir de protozoários. Mais precisamente são protozoários flagelados. Então, a partir de protozoários flagelados, primeiro surge a esponja, o porífero. Só que a esponja, ela fica ao lado dos demais. Por que ela fica ao lado dos demais? Como ela fica ao lado dos demais, quem fica ao lado a gente chama de parazoa. As esponjas são parazoa. Por quê? Não tem folhetos, não tem tecidos, não tem nada. É um aglomerado de células. Mas são animais? São. Por que as esponjas são animais? Por duas razões. Porque elas têm larvas, e somente animal tem larva, e porque elas têm pelo menos aquele começo do desenvolvimento embrionário. Ela vai até na blástula só, mas como tem blástula, é animal. Só animal tem blástula. Então, pelo fato de terem blástula e terem larva, são animais, mas ficam ao lado. Agora, o restante aqui está num grupo onde tem folhetos, tecidos, órgãos, sistemas e tal. Então, daqui de quinidários selenterados para frente, eles são eumetazoa. Eumetazoários. Então, com relação ao número de folhetos germinativos, a esponja não tem, é ablástico. Os quinidários são diblásticos e o resto são triblásticos. Certo? De plateumintes para frente, todos são triblásticos. Só que os primeiros triblásticos ainda não têm aquela cavidade abdominal. Os primeiros triblásticos são acelomados, que é o caso do plateuminte. Quando surgem aqui os vermes cilíndricos, que são os nematóides, os nemateumintes, eles já têm uma cavidade. Então, durante o curso da evolução, a primeira vez que aparece uma cavidade abdominal é no nematóide, é no nemateumintes. Que cavidade é essa? É o pseudoceloma. O pseudoceloma já é uma cavidade bacana. Por que foi importante surgir uma cavidade?
essa cavidade vem acomodar os órgãos, as vísceras que vão surgir durante a evolução. Nos nematóides, ainda esse líquido do pseudoceloma, certo? Eles têm uma cavidade que é o pseudoceloma, que é uma cavidade parcialmente revestida pelo mesodermo, e essa cavidade tem um líquido que dá sustentação, é o esqueleto hidrostático. Eles ainda, os nematóides, não têm sistema circulatório. Então, esse líquido também faz a circulação de nutrientes. Veja como foi importante isso. E surgiu o nematóide. Aí, depois do nematóide, esses três filos, ó, vocês podem ver que eles estão juntos. Moluscos, anelídeos, artrópodes, ou artrópodes, moluscos, anelídeos. Esses três são os únicos aqui, ó, que a gente pode inverter, que não muda a posição. Porque esses três já são o quê? Celomados. Então, a partir de moluscos, anelídeos, artrópodes, eles são todos celomados. O celoma já é uma cavidade abdominal, só que não é parcialmente revestida pelo mesodermo, é totalmente revestido pelo mesodermo. O celoma faz o que o pseudoceloma faz, só que melhor. Mesma coisa, serve para acomodar órgãos, para dar sustentação em muitos, distribuir nutrientes e tal. E finalmente vem equinodermos e cordados. Então muitas vezes você pensa que os equinodermos não têm cabeça, não têm olho e tal, mas por que eles vêm depois desses artrópodes? Se você pegar aqui um molusco, um polvo, tem olho, o olho igual ao nosso, uma cabeça grande, enfim, né? Aqui não tem olho, não tem cabeça, não tem nada, mas eles são sim os parentes mais próximos nossos. Por quê? Porque equinodermos e cordados são os únicos celomados do tipo enterocélicos. Quer dizer, o celoma vem do arquêntero. Tá? E esses aqui são os únicos deuterostômios. O que quer dizer deuterostômios? Significa que aquele blastóporo, lembra da gástrula? A abertura da gástrula é o blastóporo, neles o blastóporo forma o ânus. Nesses aqui, ó. Claro, tirando o porífero que não entra nessa classificação, né? De quinidários até esses três juntos, eles são protostômios, quer dizer, o blastóporo forma a boca. Isso é uma caracterização embrionária, uma classificação embrionária. Mas vamos lá na questão. Um biólogo em seu laboratório utiliza a filogenia. Filogenia quer dizer evolução, filogênese é evolução, para realizar algumas classificações dos animais que chegam até ele. Um dos animais apresenta as seguintes características: ele tem 3 folhetos. A esponja não tem, o quinidário tem 2, então é daqui para frente. Mas ele não tem cavidade corporal. O nematóide é pseudoceloma, daqui para frente é celoma. Quem não tem cavidade é aplanar, é o plateumente. Nesse caso, ele é corretamente classificado em qual filo? Plateumente. Letra C. Acabou. Bem, nessa segunda questão, um casal chegou a um restaurante à beira do mar, numa cidade de Santa Catarina, que tem uma praia, né, um litoral muito bacana. E recebeu esse cardápio aqui. Eles observaram a importância econômica dos moluscos na gastronomia. Bom, camarão é artrópode. Camarão artrópode, camarão artrópode, camarão artrópode, artrópode. Marisco é molusco. Marisco é molusco, marisco é molusco. Ostra é molusco, ostra é molusco, ostra é molusco. Isca de peixe, obviamente, é já peixe e tal. Moqueca de garopa é peixe, peixe imposta, anchova é peixe, salmão, côngrio. Bom, então, você tem pratos com moluscos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pratos com molusco.
6 pratos à base desses animais. Ok? Letra D de dado. Aqui você tem uma fotografia mostrando recipientes utilizados para vermicompostagem. Você sabe que as minhocas são aqueles anelídeos e são anelídeos da classe oligoqueta. Ou seja, eles têm cerdas, poucas cerdas. E as minhocas são excelentes para do solo. As minhocas têm as fezes, que a gente chama de humus, o melhor humus que tem, completo, inclusive tem muito cálcio, corrige até, né, geralmente o solo que tem é muito ácido, esse cálcio corrige a acidez, enfim, deixa o solo muito fértil. E esses buracos que as minhocas fazem ainda trazem oxigênio. Você sabe que o solo, na verdade, ele tem um ecossistema todo trançado, todo uma rede de ecossistemas ali. É uma teia alimentar com bactérias, protozoários, fungos, tem minhocas, artrópodes, enfim, e precisam de oxigênio. Então, quem cava esses buracos, essas galerias para trazerem oxigênio, as minhocas contribuem muito para isso. Então, essa vermicompostagem, as minhocas podem ser utilizadas nessa técnica para garantir qualidade ao solo, pois degradam rochas, ia querer demais, né? Degradam toda a matéria orgânica presente nele, toda a matéria orgânica? Não. Na verdade, quem degrada mesmo, né, os decompositores são bactérias e fungos. Com o seu deslocamento, permitem aumento da biomassa de micro-organismos anaeróbios. Não. Elas fazem galerias, entra oxigênio, aumenta os aeróbios. Dificulta a penetração de água? Não, pelo contrário, aqueles canais ajudam, né, a penetração da água. Permitem a formação do humus a partir da liberação das fezes com nutrientes, além de arear e irrigar o solo. Perfeito? Então, alternativa, resposta E. Aqui, de novo, nós temos alguns aqui exemplos de artrópodes. Então você lembra que no caso daquela evolução nossa, nós tínhamos assim, o porífero ficava ao lado, porque ele era a parazoa. Os demais ficavam naquela linha. Quem? Quinidários, plateumintes, nemateumintes, aqueles três, anelídeos, artrópodes e moluscos, e finalmente aqui os dois últimos, equinodermas e cordados. Então nós estamos aqui, né? No caso, o artrópode. Então notem que esses três, como eu disse, são os únicos que ficam juntos, tá? Porque eles são celomados e não são enterocélicos, eles são esquizocélicos, eles são protostômios e não deuterostômios lá. E o artrópode é o maior filo que tem. Tem mais artrópodes aqui na Terra do que todos os outros animais e vegetais juntos. Só para você ter uma ideia. Então, os artrópodes, artrópode é um filo. Você lembra lá aquela classificação do Linneu? Reino, filo, classe, né? Eles são divididos em classes. Então, você tem aqui a classe de insetos, aracnídeos, crustáceos e os chamados miriápodes. Miriápode, que significa 1000 pés, mas na verdade não é 1000, né? Não são 1000 pés, mas é figurativo, enfim. Os miriápodes que a gente divide em quilópoda e diplópoda, onde
quilópoda é a lacraia ou centopeia. Quilópoda tem um par de patas em cada segmento. E o diplo, duplo, 2 pares de patas em cada segmento é o piolho de cobra. Então, ó, esse aqui é o miriápode, é a lacraia, ou centopeia. Ela tem em cada segmento um par de patas, ela é quilópoda. Você pode escrever em português com Q ou CH, que é latim. E esse aqui é o piolho de cobra, que tem 2 pares de patas em cada segmento, ele é diplópoda. O que mais? Aqui, ó, você tem um carrapato, que é aracnídeo. Aqui, esse aqui com várias patas assim, é um crustáceo. É aquele tatuzinho de jardim. Aqui é um crustáceo. E aqui nós temos, ó, joaninha inseto, né, um mosquito, pernilongo, a formiga, a barata, o gafanhoto, tudo inseto. E aqui uma aranha. 1, 2, 3, 4 pares de patas é aracnídeo. 6 patas é inseto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E 10 já é crustáceo. Inúmeras, né? 1 par por segmento quilópoda, 2 pares por segmento diplópoda. Então nós temos, ó, diplópoda, quilópoda, diplópoda. Né? 1 quilópoda, 1 diplópoda. 2 aracnídeos, 2 crustáceos, 1, 2, 3, 4, 5 insetos. Correto? Então aqui nós temos 5 insetos, 2 aracnídeos, 2 crustáceos e 2 miriápodes, sendo 1 quilópoda, que é a lacraia, que tem um par de patas por segmento, e 1 diplópoda, que é o piolho de cobra. Certo? É a resposta B de bola. Aqui, como eu disse a vocês, muitas vezes tem essa pergunta. Por que o equinoderma, por que a estrela, por exemplo, é o parente mais próximo nosso aqui, ó, dos cordados? Por quê? Ela não tem cabeça, não tem olho, não tem nada. Mas por quê? Equinodermos e cordados são deuterostômios e são enterocélicos, quer dizer, o celoma grande, um celoma vem lá do arquêntero. Dessas características, eles são animais com 3 folhetos? São. Você lembra que a esponja não tem folheto, o quinidário 2, a partir do plateuminte 3. Então eles têm 3 folhetos. Eles são triblásticos. São celomados? São. A partir desses 3, são celomados. Metamerizados? Tem metameria? Não. Metameria são anéis, metâmeros, segmentos. Quem tem metameria? É o anelídeo, é o artrópode, e nós, os cordados. Fala, poxa, mas como é que a gente tem segmento? Na verdade, os nossos segmentos não são por fora, eles são por dentro, eles são internos, é a musculatura que é segmentada. E, obviamente, o equinoderma não é segmentado, não tem metameria. Os equinodermas são aquáticos, de água doce ou marinha, só marinhos. Eles são exclusivamente marinhos. Protostômios, não. Protostômio, o blastóporo forma boca. Equinodermos e cordados são deuterostômios. Tem simetria? Tem. Porque, veja, a simetria aqui é algo também que pode te pegar numa questão. Os quinidários, você viu as medusas, águas-vivas, ou mesmo a hidra, eles têm todos os lados iguais. Aqui a simetria é radial. Geralmente a esponja é assimétrica. De plateumintes para frente, como por exemplo, ó, plateuminte uma planária,
aí a simetria passa a ser bilateral, de platealmente para frente. Aí você vai me perguntar, professor, mas você está falando que de platealmente para frente a simetria é bilateral. Mas e a estrela não é radial? Sim, a estrela ali que você está vendo é radial. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pontas, ela é pentarradial. Mas ela só é radial quando adulta. Porque como ela vive no fundo, a melhor simetria para quem vive no fundo é radial. Mas acontece que os equinodermos todos nascem com simetria bilateral. Todas as larvas dos equinodermos têm simetria bilateral. Todas. Portanto, qual é a simetria verdadeira deles? É bilateral ou radial? É bilateral, porque elas nascem com isso. Alguns, como as estrelas, adultos, ficam radial para melhor adaptação ao fundo. Só isso. Mais nada. Ok? Mais nada. Tem simetria? Tem. É bilateral quando nascem e radial quando adulto. Eles têm exoesqueleto calcário, é outra coisa que pega aqui. Normalmente os equinodermos, eles têm o que na pele? Espinhos. Então ele tem a pele com espinhos e o esqueleto fica onde? Embaixo. Se o esqueleto fica embaixo, ele é interno ou externo? Ele é interno. Então fica assim. O esqueleto embaixo, a pelezinha em cima, com os espinhos. Pele, né? Epiderme com espinhos e o esqueleto embaixo. Se o esqueleto fica embaixo, eles têm endoesqueleto. Portanto, das 7 características, nem todas estão corretas. Na tabela encontram-se quantas incorretas? Metameria eles não têm, de água doce eles não são nem protostômios e nem tem exoesqueleto. 1, 2, 3, 4. 4 características incorretas. Beleza?